Olá, sejam bem-vindos ao canal Aplicação Pessoal. Hoje vamos estudar a lição de número 8, Abigail e a beleza da mulher sábia. Vamos estudar os textos de 1 Samuel, capítulo 25. O texto áureo se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, verso 3, que diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Verdade e prática. A mulher sábia teme a Deus e extrai da sua palavra os princípios para o seu viver diário. Recomendo que paralise o vídeo quantas vezes necessitar e pegue papel e caneta para anotações. Links na descrição do vídeo. Este material é para uso de todos, professores e alunos. O texto que vamos estudar também para a leitura do nosso estudo se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, do verso 21 ao 35. Peço aos irmãos que paralisem o vídeo para a leitura. Introdução. Abigail é um exemplo de mulher sábia e sensata. Sua beleza não se limitava à aparência, antes revelava um interior digno de ser imitado. O que significa sabedoria? Grande abundância de conhecimento, erudição, saber. Qualidade de quem é sabedor, bom senso. A mulher sábia. Veremos em linhas gerais as características de uma mulher sábia. O que significa isso? Peço para que notem os desenhos e os diagramas que estão na tela. Sabedoria é o que você faz com o conhecimento. Não adianta você achar que é sábio e não conhece nada. E da mesma forma, sem conhecimento, você também não é sábio. Peço para os irmãos que também paralisem o vídeo para a leitura. A mulher sábia. Tópico 1. A mulher sábia, ela teme a Deus. 1 Samuel, capítulo 25, verso 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Uma mulher sábia teme a Deus e anda em sua presença. Porque assim diz em Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabedoria, com certeza, é uma das maiores necessidades de nossa geração, pois temos muito conhecimento, muita informação e muita tecnologia, e pouca prática ou absorção real e científica deste conteúdo. Em outras palavras, a gente não sabe usar o que aprendemos. Não sabemos discernir o que aprendemos. Eis aí o significado da palavra tecnologia, para quem não sabe, e o significado da palavra científico. Cuidado com as fábulas. Tem muita fábula por aí, irmão. Ou se tem. A mulher sábia teme a Deus. O poder do discernimento. Note o que significa essa palavra. Esta, Abigail, era sensata e formosa. A palavra hebraica para sensata é sekel, prudente, discernimento e entendimento. Então podemos dizer que Abigail era prudente, Abigail tinha discernimento, Abigail tinha entendimento das coisas. O que significa discernimento? Ato ou efeito de discernir, faculdade de discernir, capacidade de perceber e julgar sobre as diferentes ou sobre diferenças entre as coisas, juízo, critério e apreciação. Abigail tinha a capacidade de discernir corretamente, pois o discernimento é uma habilidade da sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente a todos os que pedem. Esse gráfico é interessante, né? Porque o discernimento também tem muito disso, de você saber qual é a voz do bichinho e qual é a voz do anjinho, tá bom? Continuando, a mulher sábia
ela é vigilante. 1 Samuel capítulo 25, verso 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. O que significa disparatou? Dizer ou fazer coisas sem sentidos ou inoportunas. Despropositar. Então Nabal foi o quê? Falou coisas sem sentidos e inoportunas, que acendeu a ira de Davi. De onde procedia toda essa vigilância de Abigail, a ponto dela ser informada sobre os riscos que rondavam sua casa? Sabendo do risco iminente. Olha que interessante. Alguém foi lá e contou para Abigail o que tinha acontecido. E ela agora, sabendo do risco iminente, não tendo acesso ao seu esposo facilmente, porque, como nós vimos no texto anterior, ele era difícil de se lidar, um dos servos veio lhe dar a notícia. Abigail era uma mulher atenta, prestava atenção ao seu redor. Chama sua atenção, minha irmã. Preste atenção no que acontece à sua volta. Preste atenção no que acontece à sua volta. Podemos dizer que a mulher sábia é aquela pronta e preparada para responder às ameaças não identificadas pelo esposo, pois vigiava, perseverava e estava preparada. Aleluia! Observe, o esposo de Abigail era um tolo, por isso precisava estar sempre atento às tolices do seu cônjuge. No caso dos dois serem perseverantes, marido e mulher, no Senhor, é de responsabilidade do esposo o de prover e proteger sua casa. Maridos, atenção! Que não sejamos tolos a ponto de nossas esposas terem que vigiar por nós, de perseverar por nós e de se preparar por nós. Lembrem, somos chamados para sermos sacerdotes, inclusive do nosso lar. Note 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 1 Coríntios 11, 3. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. 1 Samuel 25, 17. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Vamos entender esse filho de Belial, tá bom? Note na nossa aula de número 2, tópico 3.1, mau testemunho, referente aos filhos de Eli. Lá atrás, volta lá atrás. Pausa o vídeo e volta lá atrás. A palavra significa Belial, que quer dizer imprestável. Bom para nada, não proveitoso, companheiro vil, ímpio. Assim como as imagens que não servem para nada, assim estava Nabal, embriagado, com comportamento ímpio, ou seja, bom para nada e sem propósito. Como no tópico anterior, na falta de sabedoria do homem, a mulher a deve ter. Notem, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Provérbios 14, verso 1. Desta forma, andem os dois em sabedoria, preparo, oração, edificação, vigilância e comunhão. Tá bom? Peço mais uma vez que paralise o vídeo para a leitura. Tópico 2. Atitudes de Abigail. Vejamos algumas atitudes dessa mulher que revelam sua beleza além da superfície da pele.
Se Abigail contasse com a sorte, o que seria de sua casa ou de sua família? A atitude de Abigail, ela protegeu a sua casa. 1 Samuel, capítulo 25, verso 19. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido, Nabal. Abigail levanta e se coloca como um dique entre sua casa e a desgraça que se avizinhava. Os motivos para isso podem ser muitos, mas aqui podemos destacar um: sua família e todos os que ela se importava. A fim de trazer o controle para si, ou melhor, tomar a frente para a estabilização da ordem. Eu quero chamar aqui e colocar um parêntese sobre tudo isso, né? A atitude de Abigail foi de proteger a sua casa. Então ela toma a frente porque ela sabe que seu marido é difícil. Então o que ela faz? Ela chama os seus moços, fala assim: vão adiante de mim, pois vos seguirei de perto. E ela lá atrás vai devagarzinho até encontro de Davi. Mas ela não fala nada para Nabal. Tá? Ela não fala nada para Nabal. Por quê? Ele é um homem de trato difícil. Ele é um tolo segundo a palavra de Deus. A fim de trazer o controle para si, ou melhor, tomar a frente para a estabilização da ordem. Irmã, mulher, esposa, tome a frente de algumas situações para a estabilização da ordem. Mas não fiquem o tempo todo estabilizando todas as coisas, tá bom? Tome a frente, estabilize a ordem e entrega para o marido acabar de fazer o trabalho, tá bom? Não se sobrecarregue, em nome de Jesus. Existem momentos que exigem da pessoa o mínimo de preparo possível para demandas familiares, pessoais, de trabalho e financeiro, entre outros. E esse preparo é muito negligenciado. Note, esse preparo é muito negligenciado. Nós não temos educação financeira nas escolas. Nós não temos educação mental nas escolas. Nós não temos educação de comportamento em grupo nas escolas. Nós somos somente seres individualistas, pensamos somente em nós mesmos. E muitas das vezes a gente não tem o preparo necessário para enfrentar situações adversas. Tá bom? Vamos lá. E esse preparo é muito negligenciado. Note essa postagem do Instituto Ayrton Senna. Por isso, a oferta de uma educação com significado. Por isso, a oferta de uma educação com significado que seja capaz de desenvolver o potencial pleno das pessoas. Que seja capaz de desenvolver o potencial pleno das pessoas. Torna-se condição imperativa para o acesso aos postos de trabalho atuais e futuros. Link na descrição do vídeo. Na postagem, o público é o jovem, tá? Mas, e você? Está se preparando para eventuais processos negativos ou você ainda conta com a sorte? Atitudes de Abigail. Ela foi pacificadora. Perdoa a transgressão da sua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Abigail dirige a Davi o mesmo conselho que Jonatas fez a seu pai, o rei Saul: não derramar sangue inocente. Em contraste com Saul, Davi acata o conselho de Abigail. Abigail, como serva, e sua posição humilde foram decisivos para a resolução do conflito. Note que Abigail, como serva, e a sua posição humilde foram decisivos para a resolução do conflito. Ela não acusou. Ela levou donativos e ela fez o necessário para restaurar a paz e conseguiu. Tá? Observe o que diz esse estudo sobre servo.
Ser servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e privilégio na presença dele. O servo do Senhor serve a ele e não mais ao pecado. O servo de Deus é propriedade exclusiva daquele que o tirou das trevas para a luz. Link na descrição do vídeo. Atitude de Abigail. Falou na hora certa. 1 Samuel 25:36. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Abigail esperou amanhecer, passar a embriaguez, para depois falar com Nabal. Saber o momento certo é uma virtude, sim, virtude da sabedoria ou da pessoa sábia. A hora certa de falar ou de se calar é uma virtude? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Algumas pessoas podem achar estranho ou querer interpretar isso de modo indesejável, mas o que se está querendo dizer aqui é: não adianta falar com alguém alterado. Coloca isso na cabeça, meu irmão e minha irmã. Não adianta falar com alguém alterado. É preciso esperar para depois falar, tá bom? E que não está de se dizendo que as mulheres só falam em momentos ruins. Não é isso, pois o conselho também se aplica aos homens. Saber o momento certo é uma virtude. Sim, virtude da sabedoria ou da pessoa sábia. Note o que Karine Rizardi, psicóloga, diz. Fique com sua boca fechada na hora de dar palpite para as pessoas que não querem ouvir, mesmo que você tenha boa motivação. Muitos dão sugestões de como se deve fazer com os filhos, a forma que devem agir com os familiares, mas cada um tem um jeito diferente de agir e sua boa vontade pode ser confundida com superioridade, como se estivesse dizendo: faça isso que eu fiz e deu certo para mim, e esse é o único jeito que funciona. Tá bom? Link também na descrição do vídeo. Peço mais uma vez que paralise o vídeo para a leitura. Tópico 3. Conclusões práticas. Primeira conclusão. O valor de uma esposa. 1 Samuel 25:40. Tendo ido o servo de Davi, Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua esposa. Davi com certeza viu em Abigail um jeito adequado de postura. Se agradou de como ela conduziu todo o processo e que estavam atrelados. Talvez seja esse o motivo no qual Davi a quer por esposa, pois viu valor. Minha irmã, você tem valor. Moça, esposa, mulher, você tem valor. E o homem tem que ver esse valor em você. Tá bom? Talvez seja esse o motivo na qual Davi a quer por esposa, pois viu valor nela. Valor esse que Nabal viu. Nabal também viu, mas não aproveitou, no bom sentido da palavra, tá bom? Mas não aproveitou, não soube valorizar. Nabal viu o valor, mas não valorizou. Tá bom? Vamos lá. Nabal aproveitou de forma errada os benefícios de se ter uma esposa como Abigail. Segue dica. Maridos, saibam valorizar suas esposas, pois se você não o fizer, pode haver alguém que a faça mais tarde. Ou você morre e deixa, ou infelizmente acontece o divórcio, tá bom? Mais uma vez, segue a dica. Maridos, saibam valorizar suas esposas, pois se você não o fizer, pode haver alguém que a faça mais tarde. Conclusões práticas, parte 2. O valor da beleza interior.
1 Samuel 25:41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Qual a beleza que realmente importa? Como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem descrição. Então, tipo assim, não adianta ser bonita. Vamos lá. Em outras palavras, não adianta ser bonita, ter seu externo bonito e ter seu comportamento questionável, ou agir de forma desonrosa, não ter caráter, ser infiel, superficial, enfim, e ter uma vida vazia, instagramável e até mesmo dissoluta. Recomendo fortemente que leiam as matérias sobre os problemas dos cultos, dos filtros do Instagram. Links na descrição do vídeo. E conclusões práticas número 3. O valor do senso de oportunidade. 1 Samuel capítulo 25, verso 42. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Abigail viu uma oportunidade. Note, Abigail viu uma oportunidade de ser mais valorizada do que com Nabal. Essa é a realidade, tá bom? Abigail viu uma oportunidade de ser mais valorizada do que quando ela estava com Nabal. Mas isso não é motivo para você, marido ou esposa, a largar tudo e correr atrás de um partido que lhe possa valorizar mais. Negativo, tá bom? Negativo. Você não está autorizado a largar tudo para ir atrás desse partido que lhe valoriza mais. Está na hora de você correr atrás do prejuízo, tá bom? Corra atrás do prejuízo. Você deve valorizar as oportunidades que aparecem e administrem os recursos da casa com mais atenção para, juntos com o seu cônjuge, crescer mais, serem mais felizes e a se valorizarem mais. Tá bom? Voltando. Não é motivo para você, marido ou esposa, a largar tudo e correr atrás de um partido que lhe valorize mais. Tá? Negativo. Mas comece a valorizar as oportunidades que aparecem e administrem os recursos da casa com mais atenção para, juntos com o seu cônjuge, crescer mais, serem mais felizes e se valorizarem mais. Divórcio ainda é um erro, ainda é errado, salvo sobre algumas observações. Aplicação pessoal. Toda beleza tem o seu valor, mas a beleza interior deve ser cultivada e valorizada. Bem, chegamos ao final. Espero que tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Fui! Deus abençoe!